Como devemos ler um livro para de fato aprender algo? Existe uma única forma de ler? Como é que a gente deve fazer para ler de uma forma mais eficiente? E ler, será que é uma arte? Tiago Cedrias por aqui e nesse rápido vídeo eu vou conversar contigo a respeito da obra A Arte de Ler. Então espero que você se sinta muito contente com essa obra que vamos iniciar hoje. Veja que no fascinante mundo da leitura, o autor Émile Faguet, um renomado professor e crítico literário, ele oferece aí pra gente preciosas lições na sua obra chamada Arte de Ler, que é esse livrinho amarelo aí, também tem essas duas versões de capa. Um livro bem curtinho, 120 e poucas páginas, bem gostoso de apreciar a leitura e também extrair ali lições para a gente conseguir ter uma melhor performance durante o nosso exercício de leitura. E quando a gente vai explorando as páginas desse livro, a gente vai sendo guiado pelo autor para não mais apenas celebrar a leitura como uma arte, mas também nos convidar a desvendar os segredos de uma conexão muito mais profunda que existe entre o leitor, a obra e também o autor. E eu quero que você saiba que o autor, que é esse senhorzinho bonitinho que você está vendo aqui, o Émile Faguet, ele entende a leitura como sendo uma arte. Por quê? Porque ele acredita que a verdadeira compreensão de um texto vai muito além de simplesmente decodificar aquelas palavras, aquelas frases. Para o autor, a leitura é uma atividade intelectual e emocional que envolve uma interação sofisticada entre o leitor, a obra e o autor. Então ele considera que a habilidade de ler bem é sim uma conquista e que exige esforço, que exige paciência e que é uma abordagem muito cuidadosa. Então, neste livro, Faguet discute justamente a importância da leitura como uma ferramenta para a nossa formação intelectual e moral, e ele vai abordando diferentes gêneros literários e oferece também orientações sobre como ler de maneira eficaz e analítica. Ele fala ali sobre como ler livros de política, filosofia, de teatro, livros de romance. Então ele reflete as opiniões de Faguet, basicamente, sobre a literatura e sobre a cultura da época, nas suas ideias que foram mais influentes no cenário literário francês do final do século XIX. E eu vou lhe apresentar nesse vídeo alguns pontos chaves que explicam por que Faguet vê a leitura como uma arte. Mas antes disso, não te esquece de se inscrever aqui no canal e de acompanhar os próximos vídeos. E depois confere também aqui na descrição o link da nossa plataforma online chamada Reservatório de Saber, onde ali eu gravo aulas semanais e mensais sobre história, filosofia, psicologia, comunicação e oratória, e até mesmo tem um curso básico ali de espanhol. E ao se inscrever, eu vou enviar para sua casa um dos livros meus impressos, autografado com uma dedicatória especial. Então confere aqui na descrição. Vamos agora para os principais aspectos, pontos chaves que Faguet considera como a leitura uma arte. O primeiro é a questão da interpretação profunda, meus queridos. Sim, Faguet acredita que a verdadeira compreensão de um texto ele ocorre quando o leitor consegue justamente penetrar profundamente nas ideias do autor. E isso vai além de uma simples absorção superficial do conteúdo. Para além de uma leitura de entretenimento, quando ele fala de uma interpretação profunda, ele está falando de você realmente compreender as ideias explícitas e implícitas por trás daqueles argumentos, daquele contexto de produção, nessa simbiose que há entre a obra e o autor. Então, só por isso o autor já considera que uma boa leitura é sim uma forma de manifestação artística. Um outro aspecto interessante é a questão do diálogo, né, entre mente, obra e o autor. E aí o autor ele destaca o quê? Ele destaca a importância do diálogo mental entre a mente do leitor, a obra que está sendo lida e a própria obra. Porque na medida que a gente vai começando a ler o livro, a gente vai começando a se questionar a respeito de se aquele argumento faz sentido, se aquele outro argumento não, de onde ele tirou aquelas ideias, se você concorda com isso ou não. Então a leitura para Faguet é uma forma de comunicação intelectual e também emocional, na medida em que algumas obras você se conecta mais. Um outro aspecto que faz da leitura uma obra de arte, ou melhor, uma arte, é a questão da construção de ideias próprias. Então Faguet enfatiza que o leitor excepcional ele não é apenas aquele que entende as ideias do autor, ele é também aquele que as utiliza para construir as suas próprias reflexões e as suas ideias. Então a leitura, nesse sentido, segundo o autor, ele passa a ser um processo ativo de construção do conhecimento. Deixa de ser algo passivo e passa a ser algo que gera interação,
sobretudo quando você começa a questionar, sobretudo quando você, além de grifar, busca sintetizar as ideias do autor e fazer uma análise de como aquelas ideias fazem sentido para o teu contexto atual, a depender da obra e do gênero literário que você está lendo, obviamente. E um outro aspecto que, segundo o autor, é importante para a gente relacionar com a arte é a própria arte da reflexão, que para o autor não é apenas sobre absorver de forma passiva aquelas informações, mas também a nossa capacidade de refletir, reforçando o conceito de criação de ideias, como eu disse anteriormente. Então a nossa capacidade de refletir, a nossa capacidade de questionar, de pensar criticamente sobre o que está sendo lido, é também uma forma de arte. A reflexão, segundo Faguet, é uma arte. Só que eu só consigo refletir se eu estiver atento, imerso, de corpo e alma, naquela leitura. E para isso ele sugere dar uma das principais dicas e quebras de paradigma que ele apresenta naquele momento é a questão da leitura lenta. Ele não aconselha o leitor a ler de forma rápida, ou seja, quanto mais livros ler melhor. Não. Pode ser devagar, pode ser lento, para apreciar o contexto da leitura e também o conteúdo da leitura em si. Eu sei que a gente vive atualmente num contexto onde que existem ultra-aprendizados, aprendizados acelerados, aquela leitura acelerada, leitura dinâmica, e tudo bem ter essas abordagens, mas essa abordagem não se encaixa em todos os tipos de leitura. E é por isso que o próximo item que o autor fala sobre a questão da leitura ser uma arte é justamente termos a consciência de abordagens diferentes para tipos de leitura. Então você não pode ter a mesma postura de leitor para livros de comédia, para livros de literatura, de terror, livros de leitura mais densa, acadêmica, filosóficos, leitura política, por exemplo. Cada obra vai te exigir um comportamento de leitura diferente a depender do que você está buscando naquela obra. Se é um estudo, se é um entretenimento, se é um passatempo, se é absorver algum conhecimento específico para desenvolver alguma habilidade. E Faguet reconhece que existem então diferentes tipos de leitura e para isso vai te exigir de você abordagens diferentes. Então, seja a leitura de obras políticas ou filosóficas ou poéticas, cada gênero vai requerer de você uma arte específica de leitura. E ele dá alguns caminhos, algumas sugestões, que aí você vai ter que ler essa obra para pegar ali os insights que o autor vai apresentando para a gente. E por fim, ele fala também da questão do desenvolvimento do espírito crítico. E aí essa parte é interessante porque o autor destaca essa importância da gente ter essa perspectiva mais crítica na leitura. Mas não só isso, ele também nos adverte contra uma crítica constante que a gente acaba muitas vezes exercendo sobre a leitura e sobre o autor, pré-conceitos, elementos pré-concebidos e julgamentos que já temos daquela obra, que acaba nos impedindo ali de ter uma apreciação verdadeiramente mais bela sobre o que está sendo dito. Isso quer dizer que, para que você possa entender também algumas ideias que são contrárias às suas que estão sendo expressas ali, você tem que se permitir. E ao se permitir, você abre o caminho para pensar de forma mais crítica, entendendo o contexto de formação daquelas ideias, entendendo as ideias em si e os objetivos daquilo que está sendo exposto. Então, observe que, ao considerar a leitura como uma arte, ele destaca então essa complexidade e essa riqueza dessa atividade que vai além de uma mera codificação de palavras que fica aí buscando compreensão profunda, né? E significativa das obras literárias. Ele realmente nos instiga a ter uma postura de leitura diferente, e essa leitura envolve esses caminhos de pensamento crítico, ter uma abordagem diferenciada em relação à leitura, ler lento, devagar. Ele nos mostra ali como que a gente consegue absorver melhor um conteúdo relacionado a teatro, a política, a romances, a livros mais técnicos. Então é um livro que realmente vale a pena para você ler, para que você tenha uma visão mais ampliada a respeito do seu papel enquanto leitor. E antes de finalizar esse vídeo, eu quero te convidar mais uma vez para você conhecer o nosso método de reservatório do saber, porque eu estou gravando um curso nesse momento e vou disponibilizar agora em janeiro de 2024 um curso fantástico sobre como organizar e transformar as informações, os teus estudos, as tuas leituras, em conhecimento mais duradouro, ou seja, como que você consegue reter essas informações e, além disso, como que você consegue organizar todo esse conhecimento, todo esse compilado de conhecimento de uma forma digital e fazer dinheiro na sua conta, transformar as suas leituras em Pix. Então,
Clica aqui, conhece esse material que vai estar sendo disponibilizado no nosso reservatório de saber. Os nossos alunos já estarão tendo acesso a essa estratégia fantástica do método PDME que eu criei, que é um compilado de técnicas de desenvolvimento, de gestão do conhecimento pessoal. Clica aqui para saber mais, que eu tenho certeza que você vai gostar. Então é isso, meus queridos. Esse vídeo era um vídeo curtinho para falar sobre Emile Faguet. Espero que você goste da leitura. Se você já leu, deixa aqui embaixo qual a sua opinião sobre o autor e sobre a obra. Deixa aqui embaixo também as tuas principais dificuldades em relação à leitura, se você gosta de ler, se não gosta. Me fala aí como é que você está em relação a esse universo da leitura. Se inscreve no canal, deixe seu curtir e envia para aquele teu amigo que está precisando assistir um vídeo relacionado à arte de ler e ler bastante e ler mais e melhor. Então, um beijo no teu coração, até o próximo vídeo. Forte abraço.